Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Farias, de Matemática do Colégio Ari de Sá. Estamos juntos nesse novo projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 5 da segunda fase do vestibular do ITA 2021. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Sem mais enrolação, vamos à resolução. A questão 5 do vestibular do ITA, ele diz o seguinte: determine as raízes comuns aos polinômios, tá bom? Ele deu o polinômio p de x de grau 5 e deu o polinômio q de x de grau 4. Como é que nós vamos proceder na resolução desse problema? Então é o seguinte, para encontrar raízes comuns, em geral, nós fazemos o seguinte: eu divido um polinômio pelo outro, vou fazendo divisões sucessivas. Como assim, professor? Vamos utilizar o método mais simples para dividir polinômios, que é o método da chave, tá certo? Depois que nós fizemos essas divisões sucessivas, aí eu consigo encontrar uma fatoração tanto do P quanto do Q. Aí eu encontro as raízes comuns. Tudo bem? Vamos agora à nossa resolução. Então, pessoal, temos os nossos dois polinômios, um de grau 5 e um de grau 4. E eu quero as raízes comuns. Em geral, a pessoa pensa, então será que eu vou ter que encontrar todas as raízes desse polinômio e todas desse e verificar? Em geral, encontrar raízes de um polinômio não é nada, bastante simples. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, dado um polinômio, a nossa primeira tentativa de raízes é olhar as raízes racionais. Como é que é isso? São os divisores do A0 sobre os divisores do AN. Como assim, Luizão? Veja o seguinte, esse é o fato importante. Toda vez que eu tiver um polinômio p de x desse formato, ANxN mais A1x mais A0, isso pertencente a z de x, tá bom? Então, se ele tiver raiz racional, raiz dessa forma, A sobre B, tá bom? Implica o seguinte, que o A é um divisor de A0 e o B é um divisor de AN. Ou seja, a gente tem um formato para as raízes racionais. Então, dado este polinômio, você olha os divisores de 15, tá bom? Porque, neste caso, o AN aqui é 1, ok? Então, as possíveis raízes racionais desse polinômio de grau 5 são os divisores de 15. Fazendo as substituições, então vamos escrever isso. As possíveis raízes, não se esqueça, raízes racionais de p de x são os divisores de 15 sobre os divisores de 1. Ou seja, serão os divisores de 15, mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5 e mais ou menos 15, tá bom? Não é difícil você ver que dessas aqui, a única que satisfaz é o 1. Ou seja, veja que P de 1 é igual a 0. O que é que isso quer dizer, P de 1 igual a 0? Quer dizer duas observações, que 1 é raiz, eu vou escrever isso aqui, 1 é raiz, e mais, esse polinômio é divisível por x menos 1, ou seja, x menos 1 divide P de x. O que é que isso quer dizer, Luizão? Quer dizer que P de x pode ser escrito dessa forma, é o x menos 1 vezes outro polinômio, que eu vou chamar de g de x. Como é que eu faço para encontrar esse outro polinômio? Aí você vai pelo método mais conveniente para você. Ou a gente utiliza o método da chave, que é o método mais antigo, tá bom? O método tradicional, ou o método de Ruffini, tanto faz, beleza? Depois de dividir esse polinômio por esse, eu vou encontrar o g de x. Aí o que é que eu faço? Veja que esse carinha tem grau 1 e esse aqui vai ter grau 4, tá bom? Outra propriedade importante, quando eu multiplico polinômios, o grau do produto vai ser a soma dos graus, ou seja, grau 1, esse aqui tem grau 5, então consequentemente esse tem grau 4, tudo beleza? Daí eu vou fazer o seguinte, então eu vou analisar as raízes desse polinômio com as raízes do g de x. Por quê? Porque outra observação importante
esse polinômio, ele também pertence ao z de x. Daí, quem são suas possíveis raízes racionais? Os divisores de 10 sobre os divisores de 3, tá bom? Outro fato importante é que essa raiz 1, que é a raiz do p de x, não é raiz do q de x. Você pode perceber isso. Veja que q de 1 é diferente de 0. O que é que isso quer dizer? Que 1 não é raiz de q de x. Ou seja, então, como estamos procurando as raízes comuns, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que procurar neste outro polinômio as raízes do q de x com as raízes do q de x e o g de x. Para isso, vamos fazer as divisões sucessivas, tudo bem? Então, agora, vamos encontrar o g de x pelo método da chave. Depois, vamos dividir esse polinômio pelo q de x, tudo bem? Então, gente, veja o seguinte. Dividindo, né, pelo método da chave, esse método da chave é o método mais conveniente, tá bom? Método da chave, método de Ruffini, você quem escolhe, beleza? Então a gente divide o polinômio p de x por x menos 1, vamos encontrar outro polinômio e o resto é zero. Por que o resto é zero? Porque 1 é a raiz do polinômio, tá certo? Então veja o seguinte, como a gente viu que 1 não é raiz desse polinômio, então as raízes comuns estão entre as raízes desse polinômio e o q de x. Tem fatos importantes que é o seguinte, se uma raiz alfa é raiz comum de p de x e de q de x, então ela vai ser raiz do resto da divisão de p de x por q de x, tá bom? Isso a gente faz quando está estudando MMC e MDC de polinômios, tudo bem? Mas vamos fazer aqui de uma maneira mais simples possível. Então façamos o seguinte, veja, eu vou denominar esse polinômio aqui de p de 1 de x. O que é que a gente vai fazer? Então, as raízes comuns são as raízes entre p de 1 e q de x, ok? Então, as raízes comuns, ou seja, as raízes procuradas são as raízes de p1 de x e q de x. Para isso, o que é que eu faço? Eu vou utilizar o seguinte, veja que eu tenho dois polinômios de grau 4. Então, eu vou dividir esse polinômio por esse. Ou seja, eu vou reduzir o grau. Isso se torna bem mais simples. Então, façamos o seguinte. Vamos dividir, vocês vão ver como isso vai ficar bonito. Q de x por P1 de x. Aí você vai dizer, Luizão, mas eu vi outras soluções. Sim, mas essa solução é uma solução bem mais simples e prática, beleza? Então, dividindo este polinômio de grau 4 por esse de grau 4, aqui, ó. Então, vamos encontrar esse aqui, o nosso quociente, e esse aqui, o resto da divisão. Você pode estar pensando, Luizão, por que é que você colocou o 7 em evidência, né? Que truque foi esse? É o seguinte, agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dividir agora esse polinômio por esse polinômio, tudo bem? Até encontrar algo mais simples. Veja o seguinte, se um alfa é raiz desse cara e desse, ele é raiz desse aqui, ó. Por quê? Porque se Q de alfa é 0 e P de 1 de alfa é 0, vai ficar 0 igual a 0 mais 7 vezes isso, ou seja, quer dizer que o alfa é raiz desse polinômio. Para isso, façamos o seguinte, eu vou dividir esse carinha por esse. Então, dividindo P1 de x por esse cara aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 5. Qual o método? O método que você achar mais conveniente, tá bom? Temos que... Então, pessoal, dividindo agora, veja que eu estou fazendo divisões sucessivas, tá certo? Isso tem um nome para isso, ok? Então, dividindo esse carinha por esse, olha que lindo, eu vou encontrar, dividir por esse, vou encontrar esse cara como quociente e esse como resto, ou seja, o resto é 0, beleza? Daí, pessoal, olha que lindo. Então, o nosso Q de x, veja o seguinte, então, olha que maravilha. O nosso Q de x, ele é igual a
P1 de x vezes 3, mas quem é o P1 de x? Está aqui, ó. Tá certo? Então vai ficar 3 que multiplica isso, x ao quadrado mais 2x mais 5 vezes x ao quadrado menos 3, mais 7 vezes esse fator. 7 que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 5. O que é que eu faço? Coloco esse cara em evidência. Ou seja, olha que lindo. Q de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 5, tá bom? Em evidência. O que é que vai sobrar? Olha que lindo. O 3 vai multiplicar tanto por esse quanto por esse, então vai dar 3x2 menos 9, tudo bem? Ó? 3x2 menos 9, mais 7, que vem desse fator. Ou seja, pessoal, quem é o nosso Q de x? X ao quadrado mais 2x mais 5 vezes 3x2 menos 2. Então, eu tenho aqui a forma fatorada do meu Q de x, como dois polinômios de grau 2, tudo bem? Então, esse é o nosso Q de x e o nosso P1 de x é isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Veja, não esqueça que eu estou atrás das raízes comuns desse polinômio com esse polinômio. Agora, ao invés de eu escrever dessa forma, eu já vou colocar dessa forma fatorada, tá bom? Tanto dessa quanto dessa. Você pode estar pensando, professor, mas eu já vi outra solução. Existe outro método que é para a gente fatorar polinômios de grau de ordem par, grau 4, grau 6, é chamado as cruzadinhas. É um método mais delicado que nós ensinamos aqui, tá bom? Aqui é o método mais simples possível, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho o nosso P de x e tenho o nosso Q de x. Então, eu vou reescrever já dessa forma fatorada. Tudo tranquilo? Não esqueça. Aqui eu já tenho o Q de x, falta só eu pegar, né, trazer o P1 de x para o P de x. Tudo bem? Então, pessoal, depois de dividir o P1 de x por esse carinha, encontrar esse quociente e esse resto, a gente viu que o Q de x poderia ser escrito dessa forma. O que foi que eu fiz? Eu trouxe isso para esse lado. Então, aqui é a forma fatorada em polinômios de grau 2 e grau 1, tá certo? Então, veja o seguinte. Quem são as raízes desse polinômio? É fácil verificar que as raízes desse polinômio não são raízes desse polinômio, nem são raízes desse. Ou seja, as raízes comuns serão quais? São as raízes desse polinômio e desse polinômio, beleza? Ou seja, então, se alfa é raiz de P de x e Q de x, então vem para cá, ó, então, alfa é raiz desse polinômiozinho aqui, ó. Eu vou chamar de P2 de x, tá bom? Raiz de P2 de x. X ao quadrado mais 2x mais 5. Então, sempre que eu quiser achar raízes comuns, vocês vão fazer esse método, divisões sucessivas. Tudo bem? Daí, pessoal, ó, veja que 1 não é raiz desse polinômio, por isso que a gente exclui 1. Então, 1 não é raiz comum. As raízes dessa equação são mais ou menos raiz de 3. Também não satisfazem esse polinômio, ou seja, o problema termina aqui. Como é que a gente faz? Aqui eu tenho um polinômio de grau 2 e existe maneira de encontrar suas raízes. Quem é o delta desse polinômio, do P2 de x? Vai ser 4 menos 20, que é igual a menos 16, que é igual a 16 vezes i2. Então, as raízes desse polinômio serão menos 2, mais ou menos 4i, tá bom? Sobre 2. Aqui vai nos dar duas soluções, menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Tudo bem? Dividindo 2 por 2. Ou seja, pessoal, a resposta do problema, quais são as raízes comuns desses dois polinômios? O que é que isso quer dizer? Raiz comum é que é raiz do P e raiz do Q. Então, resposta, as raízes comuns são menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Tudo tranquilo? Então, um problema bacana, que não utilizou nada demais, só dividindo um pelo outro, e a gente utilizou as raízes racionais. Sempre que você tiver um polinômio com coeficientes inteiros, tá bom? Procure raízes. Como é que a gente faz?
o teste das raízes racionais, divisores do A0 dividido pelos divisores do AN. Isso é um método que a gente utiliza bastante nessa parte de teoria dos polinômios. Tranquilo? Um forte abraço. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e não esqueça de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer que a nossa equipe de professores resolva aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu!